Olá pessoal, mais uma aula, estamos voltando, iniciando a nossa aula, Nosso curso sobre Fundamentos da Gestão Pública. É uma alegria novamente estar aqui com vocês. Vamos iniciar esse momento recapitulando um pouco tudo aquilo que a gente já viu, Então, na aula passada, nós comentamos, discutimos aqui, nós detalhamos um pouco sobre os atores e os fatores que influenciam no processo de gestão. Não é verdade? Nós sabemos que para uma instituição funcionar, e aqui nós conversamos sobre isso, nós dialogamos aqui, nós tentamos construir uma linha de pensamento. Nenhuma instituição é composta só por máquinas ou só por homens. Então, existe uma série de fatores internos e externos que influenciam direta e indiretamente em qualquer instituição, e ainda mais numa pública. Então, os fatores que influenciam na gestão pública, o primeiro deles que nós comentamos aqui é a cultura organizacional, que ela tem um impacto muito amplo na dinâmica da instituição. Falamos sobre a questão da liderança, a importância do planejamento depois que nós terminamos essa fundamentação toda sobre gestão, nós vamos aprofundar sobre a importância do planejamento, justamente para uma organização. Falamos com certeza da organização. Vamos aprofundar um pouco mais sobre as organizações e os seus papéis, claro, Falamos sobre direção e controle, Então também, na aula passada, a gente discutiu um pouco algumas pequenas diferenças conceituais sobre o que seria Estado, governo, o aparelhamento do Estado e as instituições do Estado. Tranquilo até aí? E também eu abri um parênteses, para a gente ampliar o nosso olhar sobre gestão, quando eu inseri sobre a gestão nacional, sobre a gestão pública, alguns instrumentos de política macroeconômica. Na verdade, nós falamos um pouco sobre a importância da política fiscal, a importância da política monetária, a importância e a relevância e a amplitude da política cambial, de comércio internacional, bem como a política de rendas. Então eu quis trazer para vocês também mais elementos que adicionem, que somem ao conceito de gestão pública, para que a gente possa dar o devido valor à gestão pública. Não é verdade? Como ela é importante, como ela é relevante, como ela é ampla para uma nação. Então, eu lembro que nós terminamos o nosso último encontro falando sobre, dentro dos modelos de gestão que existem, o patrimonialista, o burocrático e gerencial. Nós já iniciamos um pouco, falamos sobre o modelo de gestão patrimonialista, então nós fechamos com esse modelo e agora nós vamos começar esse módulo falando de outro modelo, que no caso será o modelo de gestão burocrática. Tranquilo? Vamos nessa? Vamos lá então. Então, pessoal, sempre que a gente fala em burocracia, a primeira impressão que a gente tem é que essa burocracia ela nos remete à morbidade, não é verdade? A burocracia, em primeira instância, quando a gente olha assim, cara, que coisa burocrática, que pessoa burocrática, A burocracia ela nos dá uma ideia de que as coisas são travadas, que as coisas não têm fluidez, E que por si só elas são más. E não é bem assim, tá joia? O modelo burocrático ele foi criado justamente para frear o modelo anterior que a gente viu, que foi o modelo patrimonialista, Então, esse modelo burocrático ele serviu de freio para os excessos, O modelo burocrático ele vem para uniformizar as ações dos atores públicos, trazendo, entre outros princípios, por exemplo, o princípio da impessoalidade, que é muito importante e muito necessário para as ações da administração pública. Então, esse modelo de gestão burocrática ele surgiu justamente na época do Estado liberal. Ele surgiu justamente na segunda metade do século X, mais ou menos por aí. Então, para a gente simplificar, esse modelo de gestão burocrática, como ele surgiu na época do Estado liberal,
eu acho que isso já remete para você a ideia, o porquê de que esse modelo de gestão burocrático foi criado, né? A gente sabe que o Estado liberal, como o próprio nome diz, né, foi um modelo de Estado, é um modelo de Estado onde há uma livre concorrência, né? Onde nós temos um Estado cada vez mais pequeno, um Estado cada vez mais limitado, na verdade, nas ações da economia, né? E um Estado mais voltado a literalmente atender à necessidade da sociedade, à necessidade do contribuinte, à necessidade da população. Então, esse modelo de gestão burocrático, ele veio impulsionado por essa abertura de mercado, por essa redução do Estado. E aí, o objetivo desse modelo burocrático era justamente combater essa apropriação que o Estado tinha, né? Era, como a gente falou aqui, o governante, ele tinha como seu cargo, ele tinha era uma extensão do seu poderio, né? Ele usava do Estado como uma extensão daquilo que ele era. Então, naquele modelo patrimonialista, a corrupção era muito elevada, porque existiam muitas trocas de favores, né? Então, justamente isso. O modelo burocrático ele veio para separar o que era público daquilo que era privado. E a gente sabe, e eu discuti aqui com vocês, a gente conversou um pouco, né, que até hoje nós temos resquícios, né, desse modelo patrimonialista. Né? E a gente lê no primeiro parágrafo desse slide, a gente também observa que o modelo burocrático, né, ele é presente e tem que ser presente, mas que esses traços do patrimonialismo, né, buscando ainda hoje separar aquilo que é óbvio para mim e para você, do que é público e privado, parece que há uma nebulosa, né? Todas as vezes que a gente quer separar aquilo que é nosso, aquilo que é público daquilo que é privado, há uma confusão. Até mesmo na interpretação das leis aqui no nosso país. E aí isso gera muita ineficiência nas ações do Estado, isso é fato. Tranquilo? Então, dentro desse modelo de gestão burocrática, nós temos aqui algumas características, né? Primeira característica deste modelo é o formalismo. Né? São regras, justamente como eu conversei com vocês agora há pouco, regras que buscavam evitar justamente os abusos. Né? Buscava evitar justamente aquilo que era imprevisível. Como o próprio nome fala, são regras. Regras que trazem uma uniformidade para que todos possam agir do mesmo modo. São o formalismo, né? É a rigidez da lei. Né? É aquilo que faz que todos executem aquilo que está de acordo com a lei. Aí nós falamos do princípio da legalidade, lembram disso? Né? Lá no finalzinho a gente vai detalhar um pouco mais disso. Então, esse formalismo, essas regras rígidas, justamente buscavam evitar os excessos, né? Os abusos. Então, a impessoalidade, buscava evitar justamente o tratamento particular, né, em prol do tratamento coletivo, do interesse coletivo. Então, também nós temos como característica do modelo burocrático a impessoalidade, que a gente comentou aqui, né? Não é uma pessoa com seus interesses particulares, mas sim é o todo, é o interesse da coletividade que deve superar o interesse do particular. Já falamos sobre isso, isso é claro, isso é óbvio. A partir do momento que você torna as ações do agente público formais por meio de regras, é claro que quando você uniformiza, você evita justamente que as ações do agente público se tornem pessoais, não é verdade? E aí elas fujam do interesse para o qual elas foram criadas. Então, também, outra característica do modelo burocrático é a hierarquização, né? Ou seja, foram criadas as cadeias de comando de modo muito claro, né? Então, as decisões elas obedeciam uma regra lógica, né? E aí a gente lembra muito daquela época que a gente falava, a época do carimbaço, né? Cada agente tinha que ter o seu carimbo, não é verdade? E aí era interessante, né? Porque realmente eu lembro que tinha um comediante que falava do carimbaço, né? Então aquele carimbo, né, da hierarquia, aquele carimbo tinha valor. Então nós trazemos até hoje essa cultura do carimbo, né, do carimbaço. Não, carimba aqui, assina aqui, porque com esse carimbo aqui
tal coisa vai ser liberada, tal serviço vai ser feito. Então, para que eu pudesse carimbar aquela folha, para que eu como chefe, pudesse fazer aquilo, eu teria que onerar alguma coisa. É a corrupção, né, gente, que até hoje existe, não é verdade? Mas essa hierarquização ela veio justamente trazendo, quebrando a impessoalidade, fazendo com que o ator público, né, ele respondesse por seu ato, e aí a decisão que ele tomasse sempre iria passar por uma instância maior que iria avaliar a decisão que ele tomou, né? E aí vem como uma outra característica da gestão burocrática é esse rígido controle dos meios, né? O monitoramento justamente daquilo que era feito, né? Cotidianamente, diariamente, tudo que era feito era guardado, arquivado, né? Muitas vezes os processos, né? Eles eram não mapeados, mas eles eram, digamos assim, bem rígidos, né? Então você teria que fazer aquele passo a passo para chegar em determinado local, para que a outra instância pudesse verificar e validar aquilo que você fez, né? Então isso realmente remete a uma certa lentidão, tranquilo? Então a burocracia, por ela ser muito amarrada, por ela ser muito, digamos assim, pragmática, por ela ser muito metódica, né? Ela acabou fazendo com que o Estado, a gestão, ela focasse mais nos meios da sua ação, né? E esquecesse de ver que qualidade, o que estava sendo oferecido como produto final. E aí nós tínhamos a execução dos atos públicos, mas como produto final, como qualidade daquilo que era ofertado, nem sempre atendia às necessidades da população, né? E como era muito burocrática a coisa, como era muito lenta, né, todo o processo, para evitar justamente os desvios, né, ficava muito caro, né, porque você tinha que ter uma leva de pessoas com uma leva de carimbos, né? Então o documento ia, voltava, passava por um setor, passava por outro e voltava para alguém vistar. Então, justamente para evitar as fraudes, né? Mas aí o processo ficava lento, né? E você envolvia muita gente direto e indiretamente para que um pequeno formulário fosse aprovado. Então o custo da aprovação daquele formulário era muito caro, né? Então existia a fragilidade, né? E entre a administração pública e seus usuários, porque a administração pública começou a focar no seu proceder e esqueceu dos usuários, né? O usuário ele era submetido a todo aquele processo burocrático que levava dias, semanas, meses, até anos para que uma licença, por exemplo, pudesse ser aprovada, liberada. E muitas vezes o preço da liberação desta licença por custo da burocracia era nada mais, nada menos que a propina, né? Então a gente vê que, infelizmente, no Brasil, todo e qualquer modelo de gestão pública ele está, digamos assim, ele traz consigo a estigma da corrupção, não é verdade? Então as organizações são concebidas como um poder e não como um serviço público, né? Como a gente falou aqui, a grande falha do modelo burocrático é que ele se fechou em si, né? E esqueceu do externo. Tranquilo? E aí a principal característica justamente da burocracia era essa autoridade, né? Do chefe que manda, do chefe que carimba, do chefe que autoriza, do camarada que é o rei, né? Do camarada que era o dono do negócio. Então o resultado é justamente que a administração pública, a gestão pública se perdeu em si mesmo, em sua burocracia excessiva para evitar justamente a corrupção e acabou virando as costas para a população. Essa é a grande verdade. Então, no modelo burocrático, não há interferência dos servidores, né? O modelo ele é bem rígido, né?
ele é bem centrado na hierarquia, na verdade. E essa cadeia hierárquica, ela tem como base regras, né? Leis, normas, procedimentos, né? E aí, com essa hierarquização, né, vertical e com esse excesso de rigidez, de regras, de leis, de normas, né, fica evidente, claro, uma centralização na mão de poucos, né, e aí, consequentemente, um distanciamento cada vez maior das necessidades da população. Isso fica claro, né? Então, aqui fala que nesse estilo centralista de gestão, que é o modelo burocrático, com certeza, a atitude dos dirigentes perante os problemas consiste, na maioria das vezes, em mudar as regras e os regulamentos, né? Então, a gente vê que, em meio a um aumento das necessidades não resolvidas ou mal resolvidas, o que a burocracia, nesse estilo centralista, fazia era criar mais regras e mais normas justamente para tentar solucionar esses problemas, né? E aí, os problemas não eram solucionados, eles só eram agravados, né? Os volumes aumentavam porque a administração se perdia em si mesma e ela não era capaz de dar resposta rápida para as necessidades da população cada vez mais crescentes, né? E muitas vezes, gente, contingenciada, né? Pela incapacidade de dar uma resposta rápida e eficiente à sociedade. Tranquilo? Então, existem algumas disfunções, né? Assim como a burocracia tem suas funções, né? E uma delas era justamente combater o modelo patrimonialista, né? Era justamente combater o individualismo, combater a corrupção. Esse modelo de gestão burocrática, ele também tem suas disfunções, né? Então, por ele ser rígido, cheio de normas e regras e leis, né? E altamente hierarquizado, é óbvio que ele seria um modelo resistente à mudança. Não é verdade? Então, se ele é resistente à mudança, consequentemente, será um modelo muito resistente à inovação, à criatividade. Né? Tudo aquilo que poderia mudar, tudo aquilo que poderia trazer celeridade, tudo aquilo que poderia trazer flexibilidade, era visto como uma ameaça, né? E não como uma oportunidade. Né? Então, existia como disfunção também esse apego às regras, às normas, né? E não o foco no resultado. Se focava muito nas regras, nos trâmites que tinham que seguir, que eu digo para a minha turma que não, isso a priori não é ruim, claro que tem que seguir, mas o excesso, né? Eu penso que hoje o modelo de gestão mundial, ele busca, né, assim como toda a sociedade, ao equilíbrio. Tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que é extremo é prejudicial e o resultado não vai ser bom. Porque sempre quando você foca só para uma situação, sempre quando você foca só para um lado, para uma direção, você esquece todo o resto, né? E aí o resultado tende a ser falho. Então, esse modelo burocrático ele teve essa falha também, né? Ele se focou nas regras e esqueceu dos resultados. E aí fica complicado, né? Então, devido a essa resistência à mudança que era alimentada pelo excesso de regras, né? Existia uma formalização excessiva de tudo, né? E aí todo esse somatório de resistência à mudança, de resistência à criatividade, de resistência à inovação, né? De centralização em suas regras, em suas normas, em seus procedimentos, né? Esse excesso de formalização, essa carência em ver o resultado daquilo que estava sendo feito, fez com que os processos ficassem muito lentos, né? E as decisões tomadas, elas literalmente não acompanharam e até hoje, em sua grande maioria, as decisões, as tomadas de decisão pela gestão pública, elas não conseguem atender à demanda da sociedade em um tempo hábil, né? Em um tempo propício, não é verdade? Então, quando você não atende, quando você é lento em dar resposta
que os mercados precisam, que a sociedade precisa, você vai você vai, como é que eu posso dizer, gente? Você vai represando isso. Você vai represando as demandas e aquelas demandas reprimidas, elas vão ainda mais tornando o processo lento, né? O processo de resposta e de tomada de decisão lento, né? Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que o excesso de burocracia, que é o modelo burocrático em si, ele é lento, né? Foi muito lento, hoje nem tanto. Ele é caro, ele é muito caro, né? Porque justamente por ele ser lento, ele envolve muitos servidores, muita hora homem, e cada hora homem dessa tem um preço. Então você imagine, para uma licença, vamos supor, ambiental ser aprovada, por quantas pessoas essa licença ia e voltava para ser liberada e quanto tempo, quantas pessoas envolvidas para uma mera e simples liberação de uma licença. Estou apenas como um exemplo hipotético aqui, tá bom, gente? Então ela é cara por isso, né? Quando você envolve muita gente, você envolve muito recurso financeiro, você envolve muito hora homem, né? Então você envolve toda uma estrutura, horas de trabalho, né? Pessoas para preparar às vezes coisas simples, né? Então o modelo burocrático em sua essência ele é lento devido à rigidez, às mudanças, devido ao excesso de regras, devido ao excesso de normas. Ele é caro, na verdade, porque envolve muita gente, devido até à própria hierarquização dos atos, tranquilo? E ele é autorreferido, ou seja, é um modelo que se centrou em si próprio, na verdade. Não foi um modelo criado para atender o usuário, para atender a população. Não, ele foi criado justamente para um disciplinamento interno, que claro que não é ruim, na verdade, mas o pecado dele foi justamente esse, né? Ele esqueceu de olhar a qualidade, ele esqueceu o que ele estava produzindo no final. E o que a burocracia ela gera no final é justamente insatisfação, não é verdade? A qualidade daquilo que é feito realmente não atende às necessidades, né? Então, o modelo burocrático de gestão ele é pouco ou nada orientado para o atendimento das demandas da sociedade. Tranquilo até aí, pessoal? Posso seguir em frente? A gente pode notar que esse modelo de gestão burocrática, como o próprio nome fala, mas por favor não generalize, é um modelo lento, realmente caro, né? Quando ele é carente de inovação, tá joia? Se você abrir as possibilidades, se você investir em inovação, se você investir em novas tecnologias, em novas ferramentas, essas inovações e essas novas ferramentas de gestão dentro do modelo burocrático, elas não vão se debater, não obrigatoriamente, mas sim elas podem convergir para um único caminho, para um único resultado, que é um produto de qualidade com o menor custo possível. E é isso que hoje a administração pública vem procurando fazer. Tranquilo? Vamos continuar? Então, vimos já aqui o modelo patrimonialista. Acabamos de discutir um pouco sobre o modelo burocrático, suas falhas, suas virtudes. E vamos começar agora a falar sobre o modelo gerencial, que é esse modelo hoje que é mais empregado nos países mais desenvolvidos e mais democráticos, né? Então, esse modelo gerencial, pessoal, ele começou a ser implantado, a ser questionado, né, a sua necessidade, a partir da década de 70, né? E aí eu toco num ponto muito importante, que eu espero que vocês não esqueçam, que esse modelo gerencial ele veio também muito estimulado, não pelo liberalismo, né? Mas pelo neoliberalismo, pelo novo liberalismo, né? As mudanças na década de 70, fim da Guerra Fria, o processo de globalização, né? A redução do Estado como agente produtor, né? Fez com que
o modelo de Estado ele fosse levado a ser questionado, né? Então, na década de 70, de modo particular aqui no Brasil, foi um período em que os governantes tinham menos poder e menos recursos, né? E as demandas da população só vinham a aumentar. É como a gente falou aqui, a gente vinha de um modelo burocrático, de modelo patrimonialista e burocrático, né? De uma herança que buscava atender demandas individuais, né? Em prol das demandas sociais. O modelo burocrático ele represava muita coisa, né? E aí se perdeu na produção dos seus resultados, né? Então, esse represamento das demandas ele aumentava ano a ano e o governo e o Estado não tinham capacidade de dar resposta frente à demanda da população, né? Na década de 70, também no Brasil, a gente vinha entrando numa crise fiscal, uma crise tributária muito grande, né? Havia realmente uma escassez de financiamento no mundo como um todo, né? E uma insatisfação muito grande da população brasileira devido à elevada carga tributária que nós tínhamos e o pífio retorno daquilo que era feito pelo Estado. Na verdade, havia uma arrecadação como até hoje. Nós temos uma arrecadação tributária muito forte em nosso país, mas repito e falo com vocês como professor formado em economia, esse não é o problema, tá certo, gente? Embora nós tenhamos uma carga tributária elevada em nosso país, a carga tributária elevada por si só ela não é um problema, o problema é a gestão dos recursos e a aplicabilidade desses tributos, tranquilo? Tá joia? Então, essa insatisfação da população brasileira até hoje, né? Não só na década de 70, 80, 90, né? Mas até hoje, né, todos nós reclamamos, né? Nós temos uma tributação muito forte, né? E o retorno, a qualidade do que é ofertado para a gente, ela é de péssima qualidade pelo serviço público. Eu tenho que admitir isso, nós temos muito que avançar ainda, né? Então, se a qualidade do produto ou do serviço público ofertado ela é de péssima qualidade, imagine como é que está o nosso nível de satisfação como contribuintes, né? Só abrindo parênteses, tá certo? Então, só para a gente contextualizar ainda mais esse modelo gerencial, né? A gente vem aí no final da Guerra Fria, como eu falei para vocês, né? A Segunda Guerra Mundial estava terminando, então começou a ser inserido no mercado uma avalanche de novas tecnologias, né? Aberturas de novos mercados, né? A transnacionalização da produção, né? A expansão do comércio internacional. Já começava a se falar um pouco da expansão, ainda que tímida, né? Do mercado financeiro mundial, né? Nessa época existia uma latência, né? Na expansão do mercado de produção de bens e serviços no mundo todo, né? Então a globalização chegava forte, né? As empresas chegavam forte em países como o nosso, né? Com a promessa de gerar emprego e gerar renda, porque essas empresas transnacionais elas vinham de países ricos, né? Então elas tinham muito capital para investir. Então os estados começaram a se subjugar ao mercado, né? Para poder captar essas empresas, para poder gerar emprego, né? E consequentemente ter renda, né? E dessa renda, dessa geração de emprego, consumo, ele poder arrecadar para sobreviver e gastar uma máquina pública brasileira inchada, né? Nós temos uma máquina pública brasileira inchada em alguns setores, tá certo, gente? A gente não pode generalizar, né? Nós temos nós temos uma péssima gestão entre os três poderes em termos de localização de servidores, né? De equipamentos, né? Então isso dificulta ainda mais a obtenção de resultados satisfatórios, né? Então nós tínhamos uma avalanche aí de inovações tecnológicas, né? Uma série de novidades chegando no mercado, novos mercados consumidores, novos mercados produtores, né? Os estados concorrendo entre si, buscando aportar essas novas empresas, né?
nós tínhamos uma recuperação da política, né? Nós tínhamos uma recuperação da economia, nós tínhamos uma pujança social, a sociedade brasileira estava carente, né, de consumo, né? O nível de consumo nacional no Brasil ele sempre foi muito importante, né? Porque nós temos um país de dimensão continental. Então, o volume de consumo aqui no nosso país ele é extremamente importante para a saúde financeira da nossa economia, né? Então, nesse período também havia a expansão, né, a abertura das funções sociais e econômicas, né? Nós tínhamos agora um Estado mais social, um Estado voltado para o social, né? O Estado começava a deixar de ser produtor para ser um Estado mais social, justamente buscando atender os interesses da população, não é verdade? E foi ver nas próximas décadas, né, década de 80, 90, desculpem, as privatizações, lembram disso, né? Então, todo esse cenário, ele vem servir de base para esse novo modelo de gestão gerencial, né? O desenvolvimento tecnológico e a globalização deixam evidentes, né, a necessidade da administração pública mais eficiente. Não tem como, não tem como, né? A gente era como se a gente, e ainda hoje né? Nós temos dois mercados, nós temos dois agentes, nós temos duas realidades, né? Nós temos a realidade do mercado privado, altamente tecnológico, né? Capaz de dar respostas rápidas aos anseios e à necessidade da população, um mercado concorrencial, um mercado eficiente que busca cada vez mais produzir, né, em escala com custos cada vez menores, né? E do outro lado nós temos um Estado, um governo, né, um ente gerencial, né, de uma nação lento, né, que carece muito de investimentos em novas tecnologias, isso em todas as áreas, né? E muitas vezes com uma capacidade de gestão subutilizada, né? Então, temos de um lado um mercado buscando eficiência e do outro lado nós temos o Estado, como gestão da coisa pública, né? Com respostas lentas e ineficientes, incapazes de atender às nossas necessidades em um tempo hábil, né? Só gerando cada vez mais insatisfação, não é verdade? Então, esse modelo gerencial ele tem como base, né, a utilização de ferramentas de gestão, né, justamente oriundas da gestão privada. Né? O governo muito pressionado por essa nova corrente neoliberal, como eu falei para vocês, ele se viu na necessidade e na cobrança de se inserir na dinâmica do mercado privado. Porque o governo não estava dando respostas. Né? E se o governo não desse resposta, o mercado iria buscar outro governo, iria buscar outro país, iria buscar outro Estado capaz de dar a resposta que ele precisasse para sobreviver. Né? E aí, buscando atender às necessidades do novo modelo neoliberal, o Estado começou a encolher a cada vez mais dentro do processo produtivo, do processo de mercado, né? E deixou com que o mercado por si só se autorregulasse, muito daquela mão invisível de Adam Smith, né? E o Estado começou a focar mais no bem-estar social. Só que entre o focar, né, e o agir, nós temos um hiato, nós temos um atraso na capacidade de resposta gerencial enorme, que só vem aumentando o caos e as necessidades contingenciadas da população. Mas isso, né? Então, de um modo breve, né, eu queria deixar bem destacado, como até coloquei nos slides aqui para vocês, que a administração gerencial ela não pode ser vista como uma negação da burocracia. Tranquilo? Tentem ver o modelo gerencial como a inovação atrelada ao modelo burocrático, como eu estava falando agora há pouco para vocês. Tá joia? Ferramenta de gestão, inovação,
novas tecnologias, elas não vêm contra o modelo burocrático, pelo contrário, elas vêm somar ao modelo burocrático, elas vêm somar a rigidez das leis, a rigidez das normas, a rigidez dos decretos, né? A rigidez das regras, ela vem somar, ela vem trazer ineficiência, ela vem melhorar a produção de resultados. Tranquilo? Joinha por aí? Então, vamos lá. Então, esse modelo gerencial no Brasil ele tem algumas fases, né? Ele tem um modelo gerencial puro, depois veio o modelo de nova gestão pública, né? E aí, atualmente, nós temos o serviço público orientado. Aí você fala assim, sim, mas o que é que move esses modelos gerenciais? O que move esses modelos gerenciais, pessoal, é justamente a utilização cada vez mais diária e profunda dos instrumentos da administração. Tranquilo? Da administração privada, né? Então, a partir do momento que o Estado começou a absorver as técnicas e os instrumentos da corrente neoliberal, as técnicas e os instrumentos do mercado privado, né? Ele começou também a gerar eficiência. E aí, quanto mais eficiência ele gera, maior é a abertura para as novas tecnologias, para novos modelos de gestão, né? Para novos equipamentos, para um novo jeito de pensar. Aí nós conseguimos fomentar e desenvolver um novo modelo de cultura organizacional. Nós conseguimos separar a função e o funcionamento de cada organização, né? E aí, quando nós separamos e deixamos claro o que cada organização tem que fazer, os resultados eles se tornam mais claros, né? E até mais precisos. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, esse modelo gerencial puro, pessoal, ele veio da Inglaterra, né? Praticamente 1980, né? No finalzinho, tá, já no finalzinho de 79, esse modelo começou a ser implementado lá na Inglaterra, né? Porque justamente a Inglaterra via que ela tinha um Estado muito caro, né? E muito ineficiente. Então, o governo da Inglaterra começou a reduzir os gastos, mas como assim se reduzir os gastos, né? Trazendo uma série de instrumentos e de ferramentas que não fizesse com que a ideia de redução de gasto fosse atrelada à lentidão dos processos. Pelo contrário. Tá joia? Reduziu-se gasto e deu-se celeridade às ações da gestão. E aí nós conseguimos justamente atribuir qualidade, começamos a atribuir qualidade à gestão pública e aí nós conseguimos aumentar a eficiência da gestão pública, né? Então, como nós falamos aqui, nesse modelo, no modelo gerencial, né? Nesse novo modelo de gestão, as práticas do setor privado elas foram inseridas, elas foram absorvidas pela administração pública, né? Então imagine como se você estivesse andando, né, em uma bicicleta, pedalando ao ar livre, sem imprimir força nas pernas, de repente pegam sua bicicleta e colocam um motor de uma motocicleta de 1000 cilindradas, né? Então imagine a mudança de comportamento, né? Porque a lógica do setor privado é o lucro, né? A lógica do setor privado é gerar resultado. E gerar esse resultado, não com resultado, mas gerar resultado com qualidade, com responsabilidade, na verdade, hoje. Porque se ele não for responsável com o que ele produz, o próprio consumidor, o próprio cliente que ele tenta fidelizar, acaba boicotando ele, né? Isso é muito interessante. Então, em linhas gerais, esse gerencialismo, né, traz consigo algumas características. Primeiro, controle por resultados, né, a posteriori. Não é verdade? Era feito e depois iria se controlar o resultado daquilo que foi feito, né? Note que ainda nós não tínhamos
com clareza a questão do planejamento, né? O controle só era feito depois que a coisa estava pronta, né? Então, há também uma maior autonomia e flexibilidade. Isso é bom, né? Acaba se quebrando um pouco aquela rigidez do modelo burocrático, lembra que a gente falava? Consequentemente, há uma descentralização, né? Diferente do modelo burocrático também, muito hierarquizado, né? E aí vem uma coisinha que começa a inovar a gestão pública, gente, que é justamente a responsabilidade. Verdade, né? Então foi aí, né, comecinho dos anos 80, né, que a administração pública na Inglaterra começou a se autotitular responsável por seus atos e a começar a prestar conta à população de tudo aquilo que ela fazia, né? Então isso hoje, o accountability, né, é um instrumento, é uma ferramenta de gestão, é um posicionamento da gestão pública que gera eficiência, não é verdade? Que gera resultado, que gera confiança no mercado. Porque vocês sabem, né? Abrindo um pequeno parênteses aí, para a gente discutir um pouco. Tudo é gestão. Todo país tem um risco, né? E esse risco país, ele passa por N variáveis, né? Então, uma delas é a política, tá joia? Outra delas é a governança, né, das políticas públicas, né, os gastos, como são feitos. Né, e outra variável justamente é a responsabilização que o Estado tem perante as políticas públicas. Né. Imagine aí os mais diversos setores. Tá bom? Então, quando você tem quando o Estado começa a se responsabilizar, por exemplo, pelo meio ambiente, por exemplo, nós temos no Brasil a lei ambiental mais moderna do mundo. Né? Acho que vocês já escutaram isso. Né? Mas, de modo muito contraditório, nós temos um hiato enorme entre aquilo que é escrito e aquilo que é efetivamente colocado em prática. Não é verdade? Então, isso gera desconfiança no mercado. Não é verdade? Mas quando o governo começa a criar órgãos, começa a fomentar os órgãos de controle ambiental, começam a ter práticas mais rígidas e responsáveis, né, com o meio ambiente, trazendo informações para a população, prestando conta, investindo, né, no meio ambiente como um todo, essa responsabilização também é uma variável que pesa no risco país. Tranquilo? Então, esse modelo gerencial trouxe essa responsabilidade. O Estado começa a ser responsável por suas ações, saúde, educação. E isso traz uma confiança para o investidor. Né? E aí os serviços, os produtos públicos começaram a ser orientados para o cidadão. Começou a haver uma participação social sobre os atos do Estado, sobre os atos de gestão pública, e aí começou a ter a própria participação social fez com que o Estado tivesse que ser cada vez mais transparente e, consequentemente, quanto mais transparente, obrigatoriamente ele teria que ser mais eficiente. Né? Vejam como realmente é fácil a gente descrever durante a história da gestão pública no mundo e no Brasil. Né? Isso é muito a cara do que nós vimos hoje na gestão pública. Né? E aí eu lembro de um princípio, né, da administração pública, né, o princípio da moralidade, né, que não basta apenas estar escrito na lei. Né? Não é porque é lei que você simplesmente tem que empregá-lo às cegas. Né? Ali não pode ser amoral. Né? E aí, quando a gente fala aqui em transparência, gente, eu lembro dos órgãos que nós temos hoje, dos portais de transparência que nós temos, dos governos, né? Das prefeituras, né? Os governadores, as prefeituras, os prefeitos, disponibilizam para mim e para você de modo muito transparente dados. Né? É legal? É. É o princípio da publicidade? É. Mas é moral? Para mim não, para mim é imoral. Porque, a princípio, existe o princípio da equidade, né? Na administração pública, né? Que tem que ser respeitado.
Então, se você entrar no site de transparência, eu acho que pouco de nós vamos ter a capacidade de ler aquelas informações, interpretar aquelas informações e entender que diacho é aquilo dali, não é verdade? Então, há um princípio de transparência pública? Há um princípio de legalidade? Mas a moralidade ela é vista ali? Eu acho que não, porque é algo, para mim, imoral. Né? Você simplesmente criar um portal de transparência e você dizer para a população que você está agindo com responsabilidade, com transparência, com participação social, orientando o cidadão a ter acesso à informação sem o mínimo de trato, sem o mínimo de preocupação para com as pessoas, para com que se as pessoas vão ter entendimento ou não daquela informação que está ali, para mim isso é imoral. Né? Então, eu gosto sempre de trazer esses pontos de reflexão para a gente, para que a gente não entre num modelo puramente conceitual, né? E esqueça da realidade empírica daquela que nós vivemos aqui no nosso país. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá. Então, pessoal, esse modelo gerencial puro, né? Ódio da Inglaterra, ele teve justamente com dois objetivos claros, né? Que era, primeiro, reduzir gastos, isso é óbvio, né? E aumentar a produtividade, como eu falei para vocês agora há pouco. Né? Não é porque a gente reduz gastos que a gente vai tornar o processo lento, de jeito nenhum. Você pode reduzir gastos, investir em tecnologias, melhorar a gestão dos gastos públicos e, consequentemente, você aumentar a produtividade. Tá bom? Então, esse modelo gerencial puro na Inglaterra, ele desagou em um ponto: privatização. Essa palavra privatização, para a gente aqui no Brasil, ela traz para a gente um ranço, né? Porque a gente quer que as privatizações aqui também, em nosso país, vejam, elas foram legais? Foram. Foram necessárias? Foram. Foram publicizadas? Foram. A gente vê aí todos os princípios da administração pública sendo colocados em prática. Elas foram morais? Caramba! Para mim, não. Elas foram imorais. Né? As privatizações do nosso país elas foram um assunto delicado. Daria para a gente matar uma galinha gorda e passar a tarde conversando. Né? Mas na Inglaterra, né, essa privatização ela se resumiu a devolver as atividades produtivas de mercado para o mercado. Né? É esse enxugamento do Estado como um agente produtor. Né? Ele deixou de produzir justamente para parar, diminuir de gastar com produtos e serviços que não eram da sua seara. Então, ele devolveu para o mercado aquilo que é do mercado, tranquilo? E aí, com essa venda da empresa pública, né, ele tentava justamente reduzir os gastos públicos e focar justamente na produtividade, buscando atender às necessidades da população. Tranquilo? E aí faz toda a diferença, né? Se a gente olhar a qualidade de vida na Inglaterra e olhar a qualidade de vida aqui no Brasil, a gente vai ver que alguma coisa saiu errado no modelo gerencial inglês e o modelo gerencial brasileiro, né, gente? E o que que saiu errado? Porque lá funcionou e aqui não funcionou? Alguém arriscaria dizer para a gente? Porque aqui a gente acompanhando, seguindo o modelo gerencial inglês, o brasileiro não produziu e não produz até hoje os mesmos efeitos? É justamente isso. A corrupção. Nós temos uma variável chamada corrupção que distorce toda e qualquer ação de gestão pública em prol da coletividade. Isso é uma herança que nós temos, né? Que atrasa verdadeiramente o crescimento e o desenvolvimento do nosso país, não é verdade? Mas voltando, na Inglaterra, esse modelo de gerencialismo puro, né, ele teve como primazia também as privatizações, redução dos gastos, né, aumento de produtividade, justamente buscando atender às necessidades do consumidor, às necessidades da população, às necessidades do contribuinte. Né? E aí, com essas privatizações, com a flexibilização da
a quebra dessa rigidez na hierarquia, buscou-se ter uma gestão pública mais leve, mais ágil, uma gestão pública mais competitiva, né? Porque lembra como eu falei para vocês, o neoliberalismo, né, o final da Segunda Guerra Mundial, o processo de globalização, fez com que os estados começassem, as nações começassem a concorrer entre si, né? Então, o país que tivesse um ambiente mais favorável, mais atrativo, né, ele conseguiria trazer para si mais clientes, né? E aí entendam como clientes, empresas, né? Investidores. Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Um assunto bacana, né? Um assunto bem tranquilo. Então, as fraquezas desse modelo de gerenciamento puro foi, ao focar na relação custo-benefício, ele não observou a efetividade dos serviços públicos, tanto que o controle é a posteriori. Lembra quando a gente viu lá no slide anterior, né? No modelo inicial se preocupou tanto em diminuir custos, né? E aumentar a produtividade, mas não se observou a efetividade dos serviços públicos, né? Literalmente o tempo que eles eram feitos, o tempo de resposta, né? Então, uma vez que os usuários agora poderiam avaliar a qualidade dos programas, o caráter político vem à tona. Porque com a participação social, as obras públicas, as decisões públicas, as ações do Estado, elas começavam a serem vistas como ações do governante. E aí essas ações começavam a se tornar palco de política, né? E aí isso foi uma fraqueza, né? Porque não eram ações do Estado, entendam, eram ações de governo, né? E a gente sabe que o governo é transitório e o Estado não. Então, o caráter político ele vem à tona e aí ele enfraquece justamente esse modelo, né? Então, outra fraqueza também foi que o modelo gerencial puro ele focava mais no consumidor do que no cidadão, né? Nesse modelo, o cidadão ele era visto mais como um ente consumidor, tranquilo? E aí isso enfraquecia, né? Porque se você não consegue consumir, você vai deixar de ser um cidadão? Você vai deixar de comer? De precisar de saúde? Não, claro que não, não é verdade? Então, a cidadania ela precisava ser colocada em foco, em evidência, né? Até mesmo porque o Estado ele existe para atender às necessidades do cidadão, né? E as necessidades do consumidor, quem atende são os mercados produtores, né? O mercado em si, o mercado particular. Tranquilo? Então, do modelo de gestão pública, nós passamos para um novo modelo de gestão pública, né? E ele surge na década de 80, né? É quando se coloca dentro do modelo da gestão pura a efetividade, né? E a qualidade pelo serviço prestado. Então começa-se a ver o tempo, né? Aquilo é feito com pouco custo, na verdade, com o menor tempo possível, com a melhor qualidade possível, justamente para atender às necessidades do usuário e não às necessidades da máquina pública, né? Porque antes o Estado estava focado em fomentar apenas um ambiente nacional que aportasse novos investidores. Vocês me entendem? Né? O foco do Estado era o resultado para atrair novos clientes e não para atender às necessidades da população como um todo. Então, esse novo modelo de gestão ele tira o foco dos clientes do governo e começa a olhar as necessidades dos usuários da coisa pública. Tranquilo? E aí esse novo modelo de gestão pública, né, pautado na efetividade, né, na busca pela qualidade dos serviços que são prestados para atender às necessidades da população, né, ele tinha como primícia básica, né, a descentralização e o incentivo à competição, né, e aí a flexibilização também dos modelos contratuais, né.
o Estado começava a flexibilizar o jeito de se contratar, o jeito de se comprar, justamente buscando dar celeridade à coisa pública, né? Porque como o processo burocrático ainda estava muito em voga, então o trâmite de muitas coisas que eram urgentes, elas esbarravam na burocracia e não conseguiam ser efetivas, né? Tinha todo um desejo de se concretizar a coisa pública, mas a própria burocracia, que não era mal, ela podava a capacidade de resposta que o governo tinha que dar às necessidades da população naquela época. Tranquilo? Então, esse modelo novo de gestão pública, né, ele considerava justamente a mudança de usuário, consumidor, para cidadão. Né? E aí, o usuário, o cidadão, ele não só tinha direitos, né? O Estado começava a cobrar do cidadão que ele fizesse também a sua parte, porque ele também tinha seus deveres. Né? Então, algumas premissas desse novo modelo de gestão pública, né? Orientado justamente para a efetividade da coisa pública e para a qualidade da coisa pública, buscando atender agora às necessidades dos seus usuários e não dos seus clientes. Tranquilo, gente? Então, esse novo modelo, né? Esse novo modelo de gestão pública, ele tinha como premissas a transparência, que já existia no modelo anterior, o modelo fundamental, né? Só que essa transparência ela foi aprofundada através do accountability, né? Houve essa aprofundidade na transparência. Como a gente vinha falando agora há pouco, que a equidade ela começou a ser levada em conta. Claro, gente. Mas como assim equidade? O que é? Claro, né? Vamos lá. Igualdade é diferente de equidade. Claro, né, gente? Igualdade, o próprio nome fala, é tratar todos de um modo igual. As ações do governo elas não podem ser igualitárias. Elas têm que ser equitativas. Mas como assim é isso? Claro, porque na equidade nós tratamos os iguais como os iguais e os diferentes como diferentes. Tanto que é por isso que existem as leis de mobilidade, né, urbana. Se não tivesse essas leis de mobilidade urbana, como é que o diferente ia ter acesso aos meios de transporte, por exemplo? Não é verdade? Então, a gestão pública ela tem que ser equitativa e não igualitária. Então, a gestão pública começou a observar as particularidades. Não, nós temos que tratar os iguais como os iguais. Nós temos que tratar os diferentes como diferentes, que têm necessidades diferentes e que também precisam ser atendidas, né? E isso mudou totalmente o modo de se fazer gestão, né? E aí veio a flexibilidade, de modo cada vez mais pujante, como a gente vem falando aqui, puxada pelo novo modelo neoliberal, né? A questão da redução do Estado, das privatizações, da venda da produção nacional por empresas públicas para o mercado. Então o Estado agora ele é mais enxuto, ele tem a capacidade de olhar, né, agora para o cidadão, na verdade, isso muda tudo. Então, como as necessidades da população elas são muito rápidas, né, exige uma capacidade de resposta rápida. Então foi exigido que o Estado tivesse uma maior flexibilidade, né? Começou-se a questão do planejamento, gente, não um planejamento por planejamento, mas um planejamento estratégico, um planejamento para alcançar objetivos específicos, né? Um objetivo agora, um planejamento capaz de avaliar, não a posteriori, né? Mas antevendo o produto final que ia ser feito, né? Então esse planejamento estratégico, ele começa a organizar o que se tem, né, no cofre público, o que se quer ser feito com esse dinheiro disponível, quanto tempo, como vai ser feito, ano a ano, né? Então é aquilo que é muito parecido com os instrumentos que a gente tem até hoje, né? A lei orçamentária anual, né? O planejamento plurianual, né? Então são ferramentas de administração que justamente levam o Estado, ou eram para levar o Estado, a justamente agir de modo a ter um planejamento estratégico, entende? Mas, infelizmente, aquilo que é planejado no nosso país, fatalmente, muito dificilmente é cumprido como deve, né? Sempre nós temos os aditivos, não é verdade?
que fazem os imprevistos acontecerem em nossas obras, e aí o planejamento vai para o beleléu, né? O orçamento vai para o beleléu. Né? E aí você já sabe o que isso significa em sua grande maioria. Né? Ineficiência, contratos mal feitos, né, pela gestão pública, sem falar na corrupção, não é verdade? E aí o resultado final é o pior possível. Né? Então, dentro desse modelo, já foi se proposto no planejamento estratégico com vista a alcançar resultados, justiça e participação popular. Então, note que é um modelo mais flexível, é um modelo voltado realmente para as necessidades da população. E esse novo modelo de gestão, considerando agora o usuário como cidadão, como contribuinte, né, muda completamente o jeito de se fazer gestão. Né? Então, esse modelo vai aproximar o cidadão do Estado, né? Não apenas pela busca na melhoria dos serviços prestados, não, mas pela participação popular, literalmente, na formulação de políticas de Estado. Isso é importantíssimo. Né? Até hoje nós temos algo parecido aqui em nossas prefeituras. Não é verdade? A população vai lá, participa, opina, né? Dentro do orçamento, dentro do plano de execução do Estado da prefeitura. Né? Então, esse modelo define a descentralização, tá, como instrumento de implementação das políticas públicas. Né? Não basta ser eficiente, isso eu acho fantástico, né? Fazer mais com menos. É necessário fazer o que tem que ser feito, né? Com políticas voltadas para o cidadão, que permita a cobrança de resultados e a participação destes resultados, né? A participação destes cidadãos nas políticas públicas, né? Atuando de forma mais efetiva. Né? Então, isso começa a mudar, pessoal. Né? Começa a mudar não só a forma de se fazer gestão pública, mas também esse modelo, ao aproximar o cidadão do Estado, ele começa a fazer com que o cidadão também mude o seu comportamento como contribuinte, não é verdade? Ele passe de um mero espectador contribuinte a um agente de mudança realmente, a um agente de cobrança, não é verdade? E aí isso muda o jeito de fazer gestão. Mas há uma distorção, né? Toda vez que o programa de Estado se torna um programa de governo, não é verdade? Quando a necessidade da nação se torna uma necessidade de Estado, de governo, uma necessidade política, aí nós temos aquela necessidade da população negligenciada ao bel prazer do governante. Né? Isso é uma distorção que precisa ser combatida, né? Mas ela só é combatida quando nós temos governantes sérios, quando nós temos uma população séria que cobra realmente do Estado aquilo que é dever dele executar. Né? Então, ao contrário dos modelos anteriores, esse modelo de gestão pública, o novo modelo de gestão pública, né? Ele se concentrava no o quê. Né? Antes, a preocupação era como a gente vai fazer. Né? O modelo burocrático tinha muito disso. Né? Como é que a gente vai fazer? Né? O modelo gerencial também, como é que a gente vai fazer para tornar, digamos assim, a economia favorável, tornar um ambiente, né, favorável para novos clientes. Esse novo modelo de gestão ele não está preocupado com como a gente vai fazer, mas o que é que a gente vai fazer. O que é que nós vamos fazer com os recursos que nós temos em mão? Né? E aí as variáveis como a responsabilização, né? A preocupação em dar resposta à sociedade, a questão da participação popular, transparência, equidade, justiça, são variáveis que são resgatadas, né? Porque aí não é mais apenas como fazer, é o que fazer, né? O que nós vamos fazer com o que nós temos, né? Em termos de recursos, pessoal, maquinário, como nós vamos fazer, né? E para quem nós vamos fazer. Isso muda tudo, né? Então, esse novo modelo de gestão pública ele se baseia numa visão mais coletividade da sociedade, né? O social, a participação popular, ela entra
né? O cidadão ele entra como um ator, não apenas de mero espectador, né? Ele passa a ser um ator, um agente de mudança, né? Ele passa a agir também como um agente burocrata também, né? Como um agente político, não é verdade? Então a participação popular, né? A inserção da participação popular nesse novo modelo gerencial é a base, é o que caracteriza as ações desse novo modelo. Tranquilo? Então, antes de a gente adentrar nessa revisão de gestão privada e pública para que eu possa contextualizar e apresentar para vocês um novo modelo de gestão hoje no Brasil, tá certo? A gente vai dar um break, vamos dar um intervalozinho, né, até para não ficar cansativo, e daqui a pouco a gente está voltando, iniciando a nossa próxima aula justamente com a diferença entre gestão privada e gestão pública. Vamos fazer um pequeno resumo e aí já entramos no modelo gerencial público brasileiro. Tranquilo, meus amados? Vamos que vamos. Satisfação. Até daqui a pouco.